Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar do Timão porque tem mais um escândalo da gestão do Willio Monteiro Alves. Surreal. E essa relacionada ao zagueiro Murilo. Eu vou te contar essa história. E novidades, hein? No treinamento aberto, uma parte pelo menos, do técnico Dorival Júnior para o jogo contra o Furacão. Tem alternativas novas aí. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. E setembro chegou e com ele a primavera, mas também as promoções no site da GoCase que continuam. E eu já falei para você sobre vários produtos aqui dessa linha Corinthians maravilhosa que tá lá no site para você aproveitar e exibir a paixão pelo teu time do coração em qualquer lugar. Essa garrafa térmica Fresh, por exemplo, 950 ml, base de silicone, lindíssima, personalizada, a partir de R$ 161,50. Se usar o meu cupom Chico Garcia, o link está na descrição e o QR Code está na tela. Sem o cupom, ela sai por quase R$ 170. Eu já falei para vocês também da garrafa térmica Urban, aquela de academia, do dia a dia, para levar para o carro, por menos de R$ 80 se usar o meu cupom, gente. Aí sim você vai exibir a paixão pelo teu time do coração. Tem o copo térmico, o copo Vibe, esse aqui é o queridinho da galera, mas eu queria falar com vocês desse aqui, o copo Life. Olha só, gente. Copo do dia a dia, super prático, canudinho, bota o teu nome, bota o símbolo do clube, todo personalizado, base de silicone, por menos de R$ 129. Tem que aproveitar. E as capinhas? Carro-chefe da GoCase. Você compra uma e leva duas. Cada uma sai por menos de R$ 25. Aproveite, a hora é agora. Site da GoCase, aqui no link da descrição desse vídeo. Ou o QR Code está na tela se você quiser aproveitar. E usa o meu cupom Chico Garcia. Tem vários descontos lá para você. GoCase, você sabe, né? Somos movidos por torcer. Bom, rapaziada, quarta-feira que vem, a decisão contra o Furacão, Atlético Paranaense pela Copa do Brasil, Corinthians tem vantagem, 1-0, tem alguns jogadores recuperados, a gente já vem falando sobre isso, né? O Yuri Alberto e o Mateuzinho treinaram normalmente mais uma vez. Por que a gente reforça isso? Porque, assim, os caras se reapresentam, daqui a pouco eles estão voltando numa transição, especialmente o Yuri, né? O Mateuzinho, ele teve não uma lesão configurada, uma sobrecarga, foi poupado no derby e naturalmente ele jogaria contra o Atlético Paranaense. Mas o Yuri, ele teve uma cirurgia, né, e voltou muito antes do esperado. Então, quando ele começa a treinar, a gente tem que ver o desenrolar dessa história, né? São uma semana, 10 dias que o Corinthians teria de treinamento antes da partida diante do Atlético. E aí, como ele vai repetindo esses treinamentos ao longo da semana, eles indicam, evidentemente, que estarão presentes no jogo. Então, é mais uma notícia que pode não ser tão impactante assim, porque a gente já tinha noticiado que ele voltou, mas é mais uma confirmação de que o Yuri e o Mateuzinho estarão à disposição do Corinthians, do técnico Dorival Júnior, para o próximo jogo. Mas tem mais, porque a gente falava, por exemplo, de que o Corinthians não tinha reserva para o Mateuzinho, e não tem, né? Tanto que vem utilizando o Charles, o Kaká muitas vezes, o Léo Maná já foi emprestado, não tem um substituto para o Mateuzinho. O Félix Torres, então, nem pensar. O Charles, inclusive, depois da notícia que ele teve deficiência de ferro e tudo mais, que ele precisou, né, fazer algumas reposições nesse sentido, muito por conta da estafa, né, do calendário, muita gente imaginou que ele fosse, sei lá, ficar um tempo afastado. É um negócio que a gente não pode negligenciar, né? E provavelmente o departamento médico do Corinthians, que tem todas as análises lá, os exames de todos os jogadores, está fazendo o devido cuidado. Ele está treinando normalmente. Mas a gente sabe que ele também não é a melhor alternativa ali na lateral direita. Aliás, o Charles vem tendo muitas dificuldades até quando entra no meio. Então, imagine jogar improvisado. E aí, o Jacaré, que muita gente pedia, inclusive, eu fiz lives, vídeos aqui, a galera nos comentários, cadê o Jacaré? Pois bem, ele teve seu contrato renovado recentemente, ele tem só 18 anos, mas é mais uma aposta do Dorival Júnior na categoria de base diante da necessidade. É óbvio que com a janela de transferências, daqui a pouco, o Corinthians poderia se voltar para buscar um lateral direito. Mas houve o transfer ban, você sabe, todo mundo sabe, o Vitinho foi o único contratado e outras carências pontuais o clube não conseguiu repor. Então, como funcionou com o Guinegão e o Kaique, por exemplo, que ampliaram ali as alternativas do Dorival mesmo na dificuldade, o Jacaré pode daqui a pouco ser uma alternativa interessante. Ele chegou a jogar
minutos já pelo profissional, eu não lembro exatamente a partida, mas ele estava até meio assustadinho naquele jogo, o que é natural. Então, o que acontece agora, né? Você tem que conversar muito com o moleque, dizendo que a oportunidade não escolhe hora para aparecer. E o Mateuzinho, beleza, ele tá de volta, vai jogar esse jogo, né? Tomara que ele não sofra mais nenhum tipo de lesão, de dores ou de algum desconforto que faça ele se ausentar do time, mas, cara, não dá pra gente imaginar que o Mateuzinho vai jogar todos os jogos daqui até o final do ano. Pode ser que ele tenha que se ausentar em algum momento, pode ser que ele seja suspenso, não tem como a gente prever isso. E aí, de novo, você vai recorrer ao Félix Torres, ao Charles, ao Kaká, não dá, né? Então o Jacaré quer da posição, quer da base, mas precisa ter a confiança, sim, da comissão técnica, de outros jovens que estão ascendendo no profissional e estão recebendo oportunidade e aproveitando. Daqui a pouco pode ter uma solução aí. É de novo, o Dorival e o Corinthians recorrendo à base porque não tem outro jeito. O mesmo vale para o André Luiz. O André Luiz já vinha sendo uma presença frequente nos últimos jogos, né? Inclusive relacionado, um menino volante, eles entendem inclusive que ele tem características bem semelhantes à do André Carrilho, e por isso ele começou a receber mais oportunidades. O Corinthians perdeu jogadores ali no meio, né? E aí sofreu com muitas lesões até nos últimos tempos, né? O Maicon se ausentou, o Alex Santana foi embora pro Grêmio, então numericamente o Corinthians perdeu jogadores ali. De novo, você vai pra base, né? Você tem o Bahia, você tem o Dieguinho, você tem agora o André Luiz. Olha que loucura, gente. Muitos jogadores, eu tenho certeza, da categoria de base do clube, eles não estariam recebendo essas oportunidades nesse ano, não fosse a necessidade. E se tem um cara que sabe trabalhar com a base, é o Dorival. Ele fez isso no Santos, ele fez isso no São Paulo, ele fez isso no Inter, ele fez isso onde passou. Ele gosta disso. Ele não está tão satisfeito, evidentemente, até pelas entrevistas, porque ele queria reforços. E normalmente quando você está num ambiente de pressão, como é o Corinthians esse ano, como todo ano, mas enfim, com tudo que está acontecendo no clube, o Dorival ele queria, digamos, salvar o dele, assim, né, no sentido de, cara, eu preciso dar resposta aqui, porque senão vai sobrar para mim. E em determinado momento quase sobrou. É que ele foi muito bem na Copa do Brasil, está muito bem na Copa do Brasil. E no Brasileiro ainda patina. Mas o time tinha deficiências muito claras, muito significativas. E houve uma promessa a ele de que iriam reforçar. Isso não aconteceu. Então é o Dorival tendo que dar os pulos dele, tendo que dar o jeito dele do tipo, caramba, eu vou ter que resolver. Mais curioso, ele tá conseguindo. Porque os meninos que entraram no ataque resolveram. O Dieguinho, a gente tá pedindo mais oportunidades, porque ele pode ser daqui a pouco um substituto pro Rodrigo Garro. E assim, o Corinthians ainda tá dando a sorte de que o Garro tá no sacrifício o tempo todo, o Memphis se ausentou, mas já voltou, o Yuri voltou antes do previsto, então assim, ainda tem uma sorte, e é curioso eu falar em sorte, né? Porque é um time zicadaço, né? Em termos de lesões, né? Muita gente se machucou ao mesmo tempo, mas a coisa tá começando a virar, pelo menos nesse sentido, e o Dorival tá encontrando soluções, coisa que ele fez em todos os trabalhos. Eu critiquei muito o Dorival no começo do trabalho do Corinthians, ele não estava conseguindo dar jeito, o time não estava jogando bem, ele ajustou o sistema defensivo, começou a ir bem nas Copas, começou a encontrar soluções, então vamos lá, a gente está caminhando para uma reta final de temporada em que o Corinthians parece estar se ajeitando, apesar de todos os problemas, olha que loucura. Agora eu queria falar de um assunto não tão legal, porque assim, é impressionante, como cada dia a gente é surpreendido por um problema grave das últimas gestões do Corinthians. E aí vem de Andrés, do Ilho, de Augusto Melo. E agora, mais recentemente, a gente descobriu que, aliás, uma matéria do GE, né, vou dar o crédito aqui, de que os 10% que o Corinthians teria direito do zagueiro Murilo, um dos jogadores brasileiros mais valiosos do mundo, o zagueiro Murilo do Nottingham Forest, ele está entre os 10 brasileiros mais valiosos do mundo. Entre os zagueiros, ele só está atrás do Gabriel Magalhães, do Arsenal, que foi titular da seleção brasileira no jogo contra o Chile, nessa quinta-feira. Só para vocês terem uma ideia. Ele está sendo disputado à tapa por grandes do futebol europeu. E ele foi vendido por 12 milhões de euros. Com algumas metas estabelecidas, que ele já cumpriu, já bateu, ele vai chegar num valor de 14 milhões de euros. 14 milhões de euros pelo zagueiro Murilo, que não vai ser negociado agora pelo Forest. Por quê? Porque eles vão disputar a Europa League, o Forest está vivendo um grande momento lá e tal, mas na próxima janela, inevitavelmente, o Murilo vai sair. Porque assim, Real Madrid, Manchester City, Barcelona, tá todo mundo atrás do cara, United, e os caras vão pagar uma bala. Avalia-se que cerca de 70 milhões de euros. O Corinthians detinha
pelo menos na comunicação da venda, o Corinthians tinha 80% dele, vendeu esses 80% e ficaria com 10%. Pois descobrimos que não. Que, na verdade, o Corinthians terá 10% do lucro da venda, ou seja, da mais-valia. Qual é a diferença, Chico? Eu explico para vocês. Vamos lá, 70 milhões de euros. Se o Forest vender, na verdade, porque é o que deve acontecer, o Murilo por 70 milhões de euros e o Corinthians detivesse esses 10%, o clube arrecadaria mais 7 milhões de euros. Simplesmente a metade do que ele vendeu o jogador. Simplesmente sem fazer esforço nenhum. 7 milhões de euros. E aí, porra, calcula isso aí. Isso aí é 50 milhões de reais, mais de 50 milhões de reais, que entraria nos cofres do clube, tá? Agora, esses 70 milhões de euros, caso ele seja vendido por esse valor especificamente, você tem que somar o lucro. Se ele vale hoje 14, com as metas estabelecidas da venda que o Corinthians fez, você tem que pegar a diferença desses 14 para 70, 56. Aí o Corinthians tem 10% disso. O Corinthians tem 10% do lucro e não do total. O lucro vai ser menor, evidentemente, do que o total. Então, ok, ainda daria 5 milhões de euros, né? 5,6 milhões de euros desses 56 milhões de euros. Seria um valor ainda melhor, cerca de 35 milhões de reais. Ainda bacana, mas menos. O que mais me incomoda é que a comunicação ela é sempre nebulosa. É sempre você comunica de um jeito, mas depois você descobre que é de outro. Como aconteceu no caso do Pedro para o Zenit, que simplesmente o Corinthians negociou 30% do Pedro, que tinha direito ainda, jogando lá no Zenit. O Corinthians ainda detinha 30%, simplesmente esses 30% evaporaram para o Corinthians pagar uma dívida com o empresário Fernando Garcia. Só que isso só se descobriu recentemente. E ninguém comunicou isso, e ninguém falou a respeito. Isso já na gestão Augusto Melo, tá? Já na gestão Augusto Melo. Cara, impressionante. E aí eu tô com um post aqui do meu amigo Pedro Ramiro, vou dar o crédito para ele. Ele fez um post aqui, porque o Duílio emitiu uma nota se desculpando pela comunicação equivocada, dizendo que realmente houve um equívoco. E aí o Pedro faz um post dizendo assim, os equívocos de Duílio Monteiro Alves, enquanto presidente do Corinthians. O caso Taunza, né, que é o mais emblemático talvez, fechou com uma empresa sem aval do jurídico e do compliance, e levou um golpe. Os gastos do cartão de crédito e as notas fiscais, aí eu estou incluindo aqui. Mentiu quando disse que estava pagando empresários, depois descobrimos 200 milhões de reais em dívidas. Aliás, o Duílio fez uma confissão de dívida, que significava que a gestão seguinte ela simplesmente não poderia nem entrar com recurso, ela tinha que pagar nesse valor aí. Renovou com Carlos Miguel, com a queda de multa, né, de 50 milhões para 4 milhões de euros. Multa de 12 milhões de reais para o Mano Menezes, aliás, com 2 anos e meio de contrato, comprometendo toda a próxima gestão para ferrar com Augusto Melo. Cara, é impressionante. É impressionante. Entre outras aqui, que ele lista aqui. E aí o Ministério Público teve que pedir o afastamento dele, do Andrés e do Augusto, do CORE, do Conselho de Orientação, porque senão ele estava lá. Ele estava lá, no impeachment, por exemplo. E ainda saiu dizendo assim, um dia triste para o clube e tal. Como é que esses caras continuam apitando no clube? É isso que mais me impressiona. Felizmente, as coisas estão aparecendo. E deve ter muito mais por aí. Comenta aí o que vocês acham de tudo isso. Vem comigo. Inscreva-se no canal, deixa teu comentário, deixa like também que me ajuda. Eu volto na próxima. Tchau!